Bom, boa noite a todos. No caso, boa noite, né? A gente volta a conversar sobre no podcast da Gramado Clínica de Olhos. Hoje estou aqui com a doutora Luísa me acompanhando. Boa noite. Começar te apresentando, Luísa, de novo. Então, meu nome é doutora Luísa Klein, sou especialista em oculoplástica e atuo na Gramado Clínica de Olhos. Lu B. Klein. Meu arroba é Dr. Rodrigo Pazeto, né? Já apresentei algumas vezes aqui. Hoje a gente grava de novo, direto dos estúdios da Clube FM 88.5 aqui em Canela, né? Com esse super time aqui de especialistas em edição de vídeo, e a gente fica tranquilo aí para conversar enquanto que eles fazem todo o trabalho pra gente, né, Luísa? Verdade. Hoje eu queria trazer uma coisa que talvez seja muito inusitada. Quando eu falei pra Luísa, ela riu do que eu falei, porque eu acho que é uma maneira nova de comunicar, mas a gente precisa trazer algumas coisas que normalmente não são comunicadas, né? Não é normal a gente ver isso, mas são perguntas que passam pelo consultório quase todo dia. A gente vê alguma coisa dessas aqui, né? Então eu brinquei um pouquinho que é uma lista de constrangimentos em oftalmologia, ou de vergonha alheia quase. Exato. Em oftalmologia, né? São perguntas que os pacientes têm vergonha, mas que são discutidas dentro da área médica, constantemente. Então, é interessante trazer isso e mostrar para o público, para os pacientes, que a sua dúvida ela é sempre pertinente. Sabe que às vezes assim, o paciente tem, por exemplo, as pessoas, enfim, familiares, até têm vergonha de perguntar algumas coisas e chegam em mim pelos auxiliares. Então, eles perguntam para um auxiliar, que eles fazem uma relação, que daí o pessoal me traz. E é muito mais simples, às vezes, de resolver, né? Com certeza. E gera um constrangimento que dentro de uma consulta, talvez pela cultura, talvez pela formalidade, talvez por uma série de motivos, o pessoal não pergunta. E sai, às vezes, com dúvida, né? Exato. Então, acho que é muito bacana a gente abordar alguns assuntos aí, sem muito constrangimento, né? E tentar dar a nossa visão, assim, como que a gente, né, pensa. E também deixar as pessoas à vontade para perguntarem mesmo, não tem problema nenhum. E o porquê nenhum, né? de algumas condutas, de algumas coisas que nós reforçamos e batemos na tecla. Por que isso? Né? Por que a gente opta por ser assim? Por que a gente julga que tem que ser assim? Tem coisas que são assim, existe um bom senso, existe técnica. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, assim, as pessoas talvez... Claro que algumas fazem essa leitura, outras não tanto, mas a medicina, ela tá dentro de um trilho metodológico, né? Porque que às vezes o pessoal, assim, eu vejo palestrantes, às vezes de qualquer outra área, falando, se fosse um médico, faria assim, assado e tal. Eles têm uma percepção que tem algo na medicina. O que a gente traduz quando eu escuto isso, quando vejo uma palestra, assim, qualquer de outra área, ele tá tentando falar, ou tá tentando, né, pegar a metodologia que o médico usa. Né? Exato. Porque é uma coisa invariável, é sempre um trilho que a gente usa para trabalhar. Claro que cada profissional adapta um pouco mais, um pouco menos, né, para sua área, para o seu dia a dia, mas sempre tem uma espinha dorsal ali no que ele faz em relação ao método. Exato. Né? Exato. Vamos começar com as perguntas? Vamos. Quer começar? Uma pergunta bem corriqueira no consultório é: doutor, preciso dilatar os 2 olhos? Essa pergunta eu acho que é muito interessante. Começando talvez assim, por que dilatar? Né? Por que se dilata a pupila até hoje? Tem gente que diz assim, não, mas essa clínica é antiga, porque ainda dilata a pupila e tal. Ou então, também tem pessoas que dizem, o doutor nem dilatou minha pupila. Né? Então tem um monte de controvérsia, assim, às vezes no entendimento. Primeira questão, nós temos um critério para dilatar ou não. A gente fez um levantamento esses tempos, então... muitas vezes dentro de um global, assim, dependendo da época e tal, a gente chega aí a praticamente metade de todos os atendimentos, incluindo urgência e tal, tudo mais, se faz dilatação, né? Vendo aquilo, por exemplo, no dia, né? Uma pessoa, durante a trajetória dela dentro da clínica como paciente, invariavelmente ela vai acabar dilatando uma vez ou outra, né? Mas se dilata, assim, com bastante frequência. Quando vai se dilatar, o que eu sempre costumo dizer? A gente está falando de órgão duplo. Exato. Então, órgão duplo tem uma regra antiga na medicina que diz que a gente deve prestar atenção em ambos, né? Pode ter uma lesão mais importante num pulmão do que no outro, mas deve se examinar o outro também, né?
pode ter uma lesão predominante num rim, mas a gente deve olhar o outro também. E com os olhos é exatamente a mesma coisa. Não é porque um está saudável que o outro vai estar saudável da mesma maneira. Exatamente. Tem situações também que às vezes a gente percebe que tem algo dando sintoma num olho e no outro pode ter doença que não dá sintoma também, né? Então eu tive casos assim como exemplo, que eu acho que não tem problema nenhum em falar, de atender alguém e me dizer, olha, tô vendo umas manchinhas no meu olho, né? Aí eu falei, olha, eu preciso fazer dilatação e tal. Ah, mas doutor, hoje eu não posso, porque eu tenho compromisso em sequência e tal, tudo mais. Aí eu falei, olha, então a gente marca pra fazer amanhã, mas é importante com a tua queixa de mancha na visão a gente vê se a retina tá bem e tal. Ela, não, então vou querer fazer hoje, né? Aí quando a gente vai dilatar, a pessoa diz, não, mas é só num olho. Aí o auxiliar normalmente, não, mas a gente tem o padrão de dilatar os dois. E já aconteceu de numa situação dessas eu descobri no olho que a pessoa não queria dilatar o melanoma. Aconteceu eu já vivenciei isso, né? Então é uma coisa bastante importante entender que não é que a gente quer criar uma situação para a pessoa, mas a dilatação ela é sim um método de exame, né? Serve para abrir a pupila e ver melhor o fundo de olho e também para fazer uma paralisia momentânea, uma aplegia da musculatura de foco do olho, para que a gente tenha ali os graus latentes que a gente chama, eles vão aflorar com a musculatura de foco paralisada. Então a gente tem uma precisão melhor na avaliação do grau, principalmente numa primeira consulta, algumas dúvidas eventualmente que a gente tenha. Mas é importante e a gente tem critério porque dilatar os dois. Com certeza, eu tenho também um caso recente, inclusive, também posso falar sobre isso, em que era a terceira avaliação do paciente, não tinha sido dilatado, e aí um olho saudável, o outro tinha um coloboma de nervo. Era uma criança, ela não tinha queixa nenhuma, ela não referia nada. Então, se tu não faz essa avaliação, se tu não faz a dilatação, né, dos dois olhos, como é que tu identifica isso? Eu costumo dizer, né, que os pais às vezes dizem, não, mas meu filho enxerga bem e tal, acho que não precisa. A gente orienta normalmente as crianças a consultarem com 2 anos e meio, mais ou menos, porque o desenvolvimento se faz até os 7 anos. O desenvolvimento visual. E é muito importante a gente analisar, porque às vezes o comportamento visual ele parece normal, mas ele é monocular. Exatamente. É só um olho que enxerga bem. E a criança, essa sempre foi a visão dela. Ela não vai referir alguma dificuldade. Às vezes alguns pais também chegam, ai, olha só, tem grau. Ai, mas ele não falou nada, ele não sabia. E tem que entender, mas essa sempre foi a visão da criança. Então ela não vai referir. Não tem um parâmetro. Exato. Vamos para outra pergunta de constrangimento. Tem uma situação que, assim, eu acho que na publicidade, na comunicação médica, comunicação médica é sempre muito delicada, porque a gente tem... Talvez esse formato podcast hoje tenha sido um formato muito bacana para a gente falar, mas a comunicação em geral, ela tem uma série de restrições pelo conselho, né? A gente vê que não existe praticamente divulgação de preços em trabalho médico, procedimentos e tal, por uma série de questões de regulamentação, né? Então, uma das questões que a gente fala assim, por que acontece às vezes das clínicas receberem um prêmio em oftalmologia, um prêmio em comunicação, um prêmio em desempenho? Eu tenho começado, já tive isso há algum tempo, né? Já aceitei, já fui, né? Recebi prêmios em oftalmologia das mais diversas instituições, mas ultimamente a gente tem evitado, né? Porque começa a se criar, a gente entende às vezes um certo comércio nos prêmios, né? Em que a gente começa a ver assim que, poxa, é um investimento que é melhor eu fazer na própria clínica, na minha equipe. De uma maneira verdadeira, né? Exatamente, no equipamento, né? Então começa a perder um pouco do sentido de ter assim, aquela clínica foi eleita a melhor clínica, mas como assim, como é o critério? Uma vez eu recebi um prêmio, olha que interessante. Recebi, entre aspas, um prêmio para receber em São Paulo, tá? E aí me disseram, olha, tu foi um destaque nacional em oftalmologia. Aí, na conversa, obviamente veio o custo disso, né? Ah, o orçamento é tal e tal, pra te receber o prêmio e tal, tu leva o prêmio pra casa, fica aqui na galeria dos premiados e tal. Eu falei, tá, mas só um pouco, assim, eu não tive nenhuma auditoria na minha clínica para ter esse prêmio. E também eu não sei quem que tá indicando. E até tudo bem, o pessoal falou, ó, é o board e tal, que escolheu. E esse prêmio a gente não aceitou. Entende? Porque eu não achei que fosse uma coisa
de certa forma, fidedigna, entende? Então, a gente vai vendo assim, a gente prefere trabalhar como a gente trabalha, né? Fazer o trabalho bem feito, ter a aprovação dos próprios pacientes, da própria comunidade, que é o mais importante, digamos, né? Que frequenta a clínica, do que hoje, por exemplo, assumir prêmios que são vendidos de certa forma, né? Daí o prêmio perde o sentido, né? Quando Perde. existe um comércio, ele não é real, o prêmio, ele não reflete talvez aquilo na comunidade, então ele perde o sentido, né? Exatamente. Se ele virou um comércio, então perde o sentido. Mas eu acho que foi uma das questões que é interessante levantar, porque também gera constrangimento, e eu acho que não tem problema da gente explicar isso, né? Os porquês disso e tal, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é... O pessoal pergunta assim, é verdade que não pode fazer viagem aérea, né? Não pode viajar de avião depois de fazer uma cirurgia ocular? O que tu diria? Depende do procedimento que ele realizou. Né? Então, um paciente realizou um procedimento na minha área em oculoplástica, né? Sendo um procedimento seguro, não tem problema. Agora, dentro de uma cirurgia de retina, aí já pode existir sim essa restrição, né? Principalmente com relação ao uso de gás, né? Que aí tu pode falar mais. Retina, então, eu acho que é interessante a gente falar como oftalmologia geral, assim. Então, a regra, que é bem interessante explicar, de maneira geral, não tem restrição nenhuma em viajar de avião após cirurgia ocular, de maneira geral. A gente tem essa exceção, que daí sim tem um procedimento que a gente pede muito para cuidar, variações de altitude. Viagem de avião é uma coisa, movimentos terrestres em que tem muita oscilação de altura, por exemplo, dentro da serra que a gente vive aqui, né? Para municípios que têm altitude menor também influencia, que é quando a gente faz preenchimento com gás, CF6, C3F8, esses gases que a gente usa, que são gases expansivos, né? Principalmente pós-procedimentos de descolamento de retina ou outros procedimentos de hemorragia de retina, enfim, que se usa... Eu uso bem mais C3F8, né? Porque a outra coisa também que tem um efeito parecido, anestesia inalatória após uma cirurgia de retina com uso de gás, né? Sim. Anestesia inalatória, me corrijam aí se eu estiver errado, mas se usa muito pouco hoje, quase não se usa mais, tanto quanto se usou já, né? Isso, alguns profissionais até têm abordado a questão da anestesia inalatória para procedimentos na minha área, em oculoplástica, né? Que seria também uma opção. Aí vai da experiência de cada um com relação a isso. Então, mas é pouco usado, realmente. Essas situações de, por exemplo, anestesia inalatória, grandes mudanças de altitude, elas vão fazer uma influência na pressão do gás dentro do olho. Então, se eu tenho uma bolha com tal volume, né, se eu injetei, por exemplo, algo para calcular uma expansão em 4 ml, normalmente, que é uma cavidade vítrea, em média, né? E eu fiz ali um preenchimento de 20% de C3F8, 25% de C3F8 em 4 ml, e esse gás vai expandir para tentar, né, fazer um tamponamento da retina. Com essas oscilações, com essas influências externas, essa bolha ela pode expandir muito mais e fazer uma pressão nociva para o olho, né? Bem além do que a gente calculou. Então, por isso que a gente pede para cuidar. Mas, em geral, assim, dentro do primeiro mês ou até dentro das primeiras 2-3 semanas seria o período mais importante. Depois já está liberado também para assim, tu falou com relação a deslocamentos. Existem pacientes que vêm de outras cidades para operar. Então, que nem eu falo no meu pós-operatório. Claro que o ideal é tu sair, tu ficar fazendo, no caso, uma compressa gelada, ficar em um repouso relativo. Mas isso não vai prejudicar a tua cirurgia, esse deslocamento. Não vai interferir no teu resultado final. Pode ficar com um pouco mais de edema, mas isso não vai interferir no resultado final. Perfeito. Vamos para a próxima? Vamos. Quer perguntar? Acho que é uma das coisas que mais chega hoje em dia no consultório é o paciente que chega com o seu plano de tratamento, seu plano cirúrgico, muitas vezes pronto e entregue, que é, olha, eu vim aqui para fazer isso assim, assim, assim. E aí, como é que tu conduz? Eu acho que assim, a internet ela tá passando por uma coisa assim, tu sabe que as coisas têm efeito manada, né? Então, pode, assim, se correr... Podcast é uma moda, talvez, que a gente vai conseguir levar ou não, a gente não sabe ainda, mas a gente tá hoje, por exemplo, usando uma ferramenta que eu acho muito útil, né? Mas, de qualquer maneira, existe hoje, se tomou muito uma referência no Cialdini
com as ferramentas de persuasão que ele criou. Uma delas é aprovação social. Então, o que se faz socialmente, prova socialmente, quer dizer, o grupo vai repetindo, vai fazendo, faz muito sentido no comportamento humano. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa me procura porque alguém indicou ela para ir na clínica. E ela não só indicou, mas ela disse, olha, vai lá no fulano e faz tal coisa, né? Uhum. Como se... Porque ela ficou muito... Ela agradou muito o que ela recebeu, que ela fez o tratamento, e ela quer que outra pessoa que ela, né, tem contato, tem amizade, enfim, também se beneficie. Só que às vezes as duas pessoas têm perfis médicos diferentes, né? Então eu não vou conseguir fazer às vezes exatamente o mesmo tratamento para uma e para outra. Eu costumo muito dizer assim, quando a gente fala de óculos, de lente de contato, de correção de grau, de cirurgia, de procedimentos, de intervenções sobre a medicina ocular, a gente tem muitos perfis que a gente precisa de um primeiro momento analítico com a pessoa. Então eu preciso receber, preciso conversar, e eu tenho uma fase analítica ali para saber, será que é míope, será que é hipermétrope, é astigmatismo, e aí eu vou abrir um leque ali muito grande de possibilidades. Entender às vezes a necessidade do paciente, né? Dentro do contexto, né? Exato. Isso. E aí eu vou criar um plano, né, de tratamento. Então, o problema de chegar com um tratamento, um plano de tratamento pronto, assim, tipo, pessoal, eu vim aqui para fazer isso, isso e isso, eu quero que tu faça. Eventualmente pode ser exatamente aquele plano. Eventualmente pode, né? Eu vou conversar com a pessoa e dizer assim, não, tá perfeito, o raciocínio tá certo, é isso aí mesmo, a gente pode fazer, executar, tá tudo bem. Mas não é que eu vou concordar com ela para agradar ela ou não. Exato. É porque tem coerência, né? Tá tudo bem. Mas tem situações que, infelizmente, eu vou ter que desfazer aquele plano que a pessoa criou, aquele imaginário, né? E vou ter que criar outro. Vou te dar um exemplo muito típico, assim. As pessoas, às vezes, chegam em torno de 40 a 45 anos querendo fazer uma refrativa para miopia. Comum. É um exemplo super comum, entendeu? Eu vi na internet que fez e é rapidinho. Funciona bem e tal, né? Exato. Há pouco tempo também tenho um exemplo, um paciente que chegou, olha, eu vim aqui para fazer assim o procedimento e eu vi na internet que como é que é a expressão que ele usou? É fácil, é rápido. E eu conversei com ele, expliquei as etapas do procedimento, como era, e eu disse, olha, a minha conduta eu faço assim. Então, terminou o procedimento, ele virou para mim e falou, não é tão fácil e tão simples quanto pareceu na internet, né? Pode não ser tão simples ou tão fácil quanto se divulga na internet, por isso que tem que ter. Talvez tenha uma outra análise também sobre isso que é bem interessante de falar, que é o seguinte, às vezes eu pego só um pedacinho de todo o trabalho. Exato. Eu faço um recorte ali, né, com um editor, por exemplo. Por quê? Porque houve um analítico, houve uma estratégia de como agir, houve um planejamento cirúrgico e houve uma execução. Exato. Então eu posso às vezes fazer um corte e pular do paciente querendo algo e como é que foi executado ao final. Exatamente. E só juntar essas duas pontas e parecia muito simples. Mas ok, né? É claro que a gente conduz os casos com muita tranquilidade, mas é um simples no sentido de a gente ter experiência no que a gente está fazendo. Mas eu não banalizaria as questões, né? Exatamente. Eu diria assim, não, é simples, mas vamos chegar no simples, né? Vamos construir. Então, vamos ver o que tu precisa, qual que é a tua realidade, a possibilidade. Então, as pessoas às vezes pensam que todo mundo que chegar na clínica vai ser indicado para uma cirurgia. Não, na verdade, com certeza não, né? A gente vai conduzir de acordo com a necessidade. E não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Não. Tem que bater nessa tecla que a conduta ela é individualizada, ela tem que ser abordada paciente a paciente. Não é uma receita de bolo. Exato. Definitivamente. Vamos para uma bem polêmica aqui que o pessoal faz, que a gente sabe. Comprar óculos pronto. Foi fazer uma viagem, comprou no shopping, no aeroporto, Eu não compro um carro no supermercado. É mais ou menos isso, né? É muito comum isso, né? E é engraçado que o paciente chega, muitas vezes constrangido, já falando, eu fiz isso, já sabendo muitas vezes qual é a opinião, né? É muito comum. Então, não. Então, assim, vamos lá. Essa observação é o seguinte, às vezes... existe muito pormenor, existe muita personalização no grau, por exemplo. Então, comprar um óculos pronto significa voltar lá no século 13, 14, 15, lá quando tinha o balaio de óculos lá
quase Idade Média, assim, o pessoal experimentava e o melhor cristal que funcionava era aquele que, né? Numa época em que não tinha opção nenhuma, né? Não existia nem método para analisar direito um olho, né? Que foi inventado muito depois, né? Esquiascopia, por exemplo, século XIX, né? Então, hoje, se a gente adotar esse tipo de comportamento, claro que é uma coisa muito limitada. Às vezes, a gente vai fazer um estudo, ou, por exemplo, depois de uma cirurgia que tu acertou o grau, isso aqui é um complementinho, por exemplo, às vezes pode ir numa ótica, que alguém que realmente trabalhe certinho, e pegar lá um óculos de grau bem baixinho, simétrico ali, que vai dar certo. Mas muitas vezes é interessante saber, de fato, fazer uma análise boa do grau, né? Exato. E a gente pode usar exame computadorizado, mas eu gosto muito de fazer o exame personalizado, bem customizado, para bater certinho, porque senão era só colocar no computador e sair o óculos do outro lado, né? Exato. Mas não é exatamente assim. Às vezes o pessoal tá usando o óculos um tempão e não é tão bom assim, me cansa no final do dia. Adaptei, porque não foi, né, feito de uma maneira perfeita, analisado. E além disso, a gente também, quando fez um óculos, a gente excluiu que tem patologias também, criando problema para a visão, né? Então, eu acho que eu concordo contigo. E, na verdade, eventualmente pode um óculos pronto funcionar, mas muitas vezes ele vai ficar aquém do que seria o ideal, né? E hoje em dia a gente já dispõe de recursos nas lentes que tu pode adaptar às necessidades do teu dia a dia, dentro da tua profissão, né? Então, isso tem que ser usado também a favor do paciente. Exato. Uma coisa que me perguntam muito, uma outra pergunta assim, vim aqui revisar e tal, marquei minha consulta de revisão e tal, mas eu não tô usando o meu óculos contínuo. Eu só uso quando eu vou fazer determinada coisa, só quando eu vou no computador, só quando eu vou estudar e tal. O que tu costuma responder? Acho que depende do caso, né? Não tem, assim, uma resposta unânime para isso, né? Hoje eu atendi uma paciente e falei, eu tô 40 anos, ela falou assim, não, eu leio tudo, mas ao final do dia eu tô sentindo um cansaço, trabalho o dia inteiro na frente dela, do computador. Ela falou, tinha um óculos, não estava usando, aí agora estou usando. Então, acho que isso é uma pergunta difícil. Acho que tem que ser individualizado. Né? De maneira geral, eu costumo dizer que assim, a pessoa não deve se culpar que ela não usou óculos e daí que deu um problema para perto. Isso é uma coisa natural. O olho vai entrar num ciclo de presbiopia em algum momento ou outro, né? Independente se tinha ou não um óculos anterior. Então, não deve se criar uma culpa em relação a isso, né? A gente deve sempre auxiliar a pessoa e tudo mais. O fato, às vezes, também de que fez um multifocal e não está usando contínuo. Não tem problema. O multifocal pode ser usado da maneira que for melhor, que melhor convir, assim, o que funcionar melhor. Que pode ser, às vezes, um perto. Então, as pessoas dizem, fiz um multifocal perfeito para ler, para estender o foco para o computador, para olhar um filme, mas eu vou caminhar ou subir escada, me incomoda muito. Pode tirar, não tem problema. Não tem problema nenhum. Nenhum, né? Não é que é obrigatório usar direto no rosto. Ou que isso vai piorar, né? Exato, o teu grau. Não tem problema. A evolução do grau se faz muito ao natural, né? Então, acho que é mais uma pergunta que gera constrangimento e acho que é legal a gente responder, né? Com certeza. Demora para consultar era outra questão que eu tinha aqui. Eu acho que a pandemia agora fez uma coisa que, né, falo muito para as pessoas não se constrangerem, porque a gente atravessou uma fase maluca aí, né? Foi uma coisa que ninguém sabia direito como conduzir, não existia um código de conduta ainda, foi sendo criado ao longo do momento, né? Ninguém sabia ainda como o que era certo, o que era errado, e até agora a gente está discutindo muitos ecos de pandemia ainda. Mas... E acho que vai demorar muito tempo pra gente saber o que é o certo ou o errado. Durante, a gente dizia assim, a gente vai precisar 20 anos para entender esse fenômeno de verdade, assim, entender vários desdobramentos de detalhes, tal, que a gente precisa de tempo, né? Mas eu não vejo, assim, o ideal, né, que o adulto consulte uma vez por ano. Se for diabético, se tiver pressão alta, se tiver alguma patologia no olho que a gente conheça, às vezes a gente encurta um pouquinho esse padrão de um ano, né? Tem diabéticos que a gente já vê alteração que a gente pede para fazer uma frequência um pouquinho maior de avaliação. Algumas doenças ou pós-operatório, aí a gente vai analisando. Mas um básico eu acho que é o adulto consultar uma vez por ano. Né? Assim, tem surge bastante essa questão no meu consultório, que é
mas eu preciso trocar o óculos em um ano, como se a consulta ela fosse só para tu trocar o óculos. Talvez não vá precisar trocar o óculos, né? Mas tu tem que fazer uma avaliação. Então, eles mas o meu óculos tá bom, então eu não preciso consultar. Às vezes a consulta do oftalmologista fica muito restrita ao óculos ou a trocar o óculos e... Existe um peso cultural no óculos muito antigo, assim. Esses dias eu falava de escrever sobre isso. Óculos tem 8 séculos de uso, que se saiba. E a gente tem métodos mais novos. A gente fala, por exemplo, a concepção de cirurgia de catarata, apesar de ser antiga, com os moldes que a gente tem, com a concepção de lente intraocular, a gente fala de ser concebida nos anos 50, mas na prática começar nos anos 80. É mais ou menos isso. Muito tá? recente. Daí as lentes modernas que a gente está falando. Bifocal surgiu em 2006, trifocal surgiu em 2015. Né? Pega a história da Alcon, por exemplo, que foi sempre sendo líder, por exemplo. A gente tem aí Elia, né, da Bayer, que tem 10 anos, né, de 2012. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente pega e 8 séculos para 10, 20, 30 anos é muito desproporcional. Então a cultura vai pesar muito mais pro que tem mais história, né? E aí a lógica que as pessoas criam, se meu óculos tá bom, tá tudo bem. Né? Mas claro que não é assim, né? É interessante, mesmo que o óculos esteja bom, é interessante fazer anual, porque eu tenho como avaliar questões clínicas no olho. Claro que muitas vezes acontece comigo. Tem pessoas bem regradas que elas vão direitinho, um ano e meio mais ou menos. Daí elas perguntam, olha, será que dá para usar meu óculos ainda? Porque eu me sinto bem. A gente vai fazer uma refração, a gente confronta ali com o óculos que está sendo usado, tem uma diferença muito pequenininha, né? Então, pode manter, não tem problema nenhum. Eu também. Mais não um ano, de novo a gente vê e tal. Mas é importante ter vindo porque a gente avaliou. A pressão do olho está bem, o fundo de olho está certo, não tem alteração e tal. A parte clínica é muito interessante. Né? Com certeza. Não, concordo contigo. Então, não é nenhum nem 2 pacientes que não se faz necessária a troca do óculos na revisão e não é problema nenhum isso. Né? O paciente vem e pode manter, está confortável, está bem adaptado, pode manter por mais um tempo. Perfeito. Entrando num assunto mega espinhoso agora, a gente vai chegar nos assuntos mais espinhosos agora, do constrangimento. Então vamos lá. Tem pessoas que têm muita vergonha de nos dizer uma coisa que eu acho que se tornou algo real, a gente precisa falar sobre isso, né? Como especialistas, eu acho que não é forçar uma autoridade, eu acho que a gente precisa falar sobre isso porque orientar melhor as pessoas. Comprar cursos de exercícios para os olhos. Isso as pessoas me perguntam. Tem fulano que comprou um curso, agora ele vai fazer e vai tirar o óculos e tal. Então vamos dissecar esse assunto porque ele tem uma mega de uma confusão envolvida, né? De certa forma não proposital, de certa forma proposital, né? Então, deixar começar, daí eu entro e explico um pouquinho também. Bom, eu vou falar sobre o que chega bastante no meu consultório e eu inclusive fui atrás para ver alguns vídeos para entender o que era isso que os pacientes estavam me trazendo. São, por exemplo, exercícios para evitar que a pálpebra vai cair, para evitar rugas. Não tenha mínima lógica, mas eu vi diversos vídeos e pessoas dizem que não tem fundamento científico nenhum, tá? Não está relacionado ao exercício, está relacionado a uma evolução que vai acontecendo, que é normal, perda de elasticidade, alteração da pele, tudo isso vai acontecendo claro que existem tratamentos que a gente pode melhorar tudo isso, mas o exercício não vai modificar isso, né? Eu acho que assim, sendo bem didático, tá? O olho, sim, ele tem musculatura, né? Então, vamos lá. Existe um conjunto muscular extrínseco, que é o que faz movimentação dos olhos. E ele tem movimentos especiais conjugados, né? E existe musculatura intrínseca, que é a musculatura de dentro do olho que ajuda no foco, né? Função primária dessa musculatura intrínseca é fazer a diferença de foco longe e perto em automático. Então, o que costumo dizer para os pacientes? Musculatura extrínseca, a musculatura de fora do olho, ela faz as vergências, né? Faz as movimentações do olho para cima, para baixo, para um lado, para o outro.
E tem um movimento muito especial que é a convergência, que é quando eu deixo de fazer o olhar conjugado para os lados, para cima e para baixo, e eu aproximo muito uma coisa do meu rosto e o movimento é invertido de um olho para o outro, que é um movimento mais complexo. E às vezes a criança, adolescente e alguns adultos têm um pouco de insuficiência na convergência. Às vezes faz sentido exercitar um pouco da musculatura para melhorar isso, né? Entram então os princípios da ortóptica, que é uma área auxiliar da oftalmologia, bastante importante, que ela vai ajudar a exercitar, seja com exercício simples ou mesmo com aparelhos, inclusive, essa musculatura para ela ter um melhor desempenho. Como essa musculatura ela tem comando voluntário, e é uma coisa muito importante explicar, essa musculatura, ela tem uma certa suscetibilidade a resultado, né, de exercício. Quando bem indicado o exercício. Quando bem indicado, mas tem que ter um profissional acompanhando. Exatamente. Né? Caso a caso, tudo mais. Não acho que sirva em curso online a princípio. Depois, a gente fala de musculatura intrínseca, que é a que faz foco, que é influenciada pelo óculos, que é influenciada por algumas cirurgias, que é influenciada por lente de contato e tal. Essa musculatura, eu costumo dizer que ela tem uma ação autonômica, como queira. Como se fosse uma fibra cardíaca, como se fosse uma fibra intestinal. Não dá para tomar controle dessas fibras. Tu não consegue controlar, por mais que tu queira dizer que sim, mas não consegue controlar o teu coração, a musculatura dos vasos, a musculatura do intestino. É uma musculatura que tem um automatismo. E o olho tem exatamente esse comportamento. Essa musculatura não responde a exercício. Exato. Então fazer exercício para olhos de águia, olhos de, enfim, para ter melhor visão e tal, não funciona. Então eu acho que tem uma grande divisão desses dois mundos. Existem exercícios relacionados à ortóptica, que é uma área ortóptica, que é uma área séria, e existem uma proposição de exercícios que a gente não acredita que existe fundamento, que é tentar melhorar a visão, até tirar o óculos, exercitar e tal. E claro que você tornou um comércio em volta disso, porque é muito simples a gente tentar convencer alguém de tira o seu óculos, faça exercícios e melhore a sua visão. É um caminho mais fácil, teoricamente, né? Então a ideia acaba se vendendo nesse sentido. Mas ilusório, né? Porque a gente não tem fundamento nisso, né? Exatamente. Não tem fundamentação, né? Então eu acho que é uma explicação interessante, né? Que para algumas pessoas, mas não é para todo mundo, né? A gente volta de novo na questão, a avaliação individual de cada paciente. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Vou seguindo aqui nos assuntos, mas acho que esse assunto é de extrema importância, porque as pessoas dizem, eu tô gastando com isso, entende? Eu tenho custo com isso de exercício e tal, e não tá funcionando. Às vezes não tem fundamento nenhum mesmo, a pessoa tá gastando de fato e não funciona, não tem como, né? Não vai ter resultado. Não vai ter resultado, exatamente. Quer fazer a próxima? Vamos lá. Algo que também acontece com frequência é um paciente que acompanha, por exemplo, contigo, operou em outro serviço e tem receio de retornar para retomar esse acompanhamento. O paciente ficou com vergonha porque não operou com o doutor. Exato, e exato. Não, normal, isso é normal, assim, acontece muito, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, sabem que eu opero catarata e retina, tu opera plástica, por exemplo, com muita frequência. Isso. Mas fazem plástica em outro lugar ou fazem uma catarata com outro cirurgião e quer ver lá para fazer uma revisão, até ver retina, por exemplo, comigo, ou ver uma outra plástica contigo, por exemplo. Nenhum problema. Normal, nenhum problema nenhum. Nenhum constrangimento. Segue o jogo, nenhum constrangimento. Pode ir lá, a gente vai analisar que lente foi usada, como conduzir e tal, e segue o jogo, né? Muita gente pensa que uma vez operada uma catarata, nunca mais se opera e tá tudo resolvido. Catarata, sim, né? Ela tá resolvida de fato, não volta, tá tudo bem. Mas a gente pode ter outras patologias. Com né? certeza. Então, para mim também não é nenhum constrangimento o paciente retornar para uma avaliação que tem operado com outro colega. Para mim não é nenhum constrangimento. Também pode retornar. Isso é uma coisa que eu acho interessante a gente falar, porque as pessoas têm essa dúvida, elas perguntam para minha equipe, elas têm vergonha de perguntar para mim, ou para ti, por exemplo, para os outros médicos, né? Talvez para o médico gere um pouquinho de constrangimento, né? Mas eu não vejo nenhum problema. Nem eu, também não vejo. E a melhor coisa, às vezes, é perguntar e a gente já orientar direitinho, sem problema nenhum, né? É um assunto que acho que a gente tratou um pouquinho no primeiro podcast.
paciente que vem para uma segunda opinião, né? Ou terceira, quarta, quinta pode acontecer. É sempre delicado, né? Eu tive um paciente hoje de 7ª opinião. Entendeu? Então, vamos lá. Cada caso é um caso. Cada caso é um mundo à parte, assim. Assim como também os meus casos avaliados, eles vão fazer opiniões em outros serviços também, né? Totalmente natural. O que acontece? Eu acho que tem algumas premissas, assim. Primeiro, é interessante que se aquele problema está sendo avaliado por alguém que realmente é especialista naquela área e tem experiência naquilo. Então, vou te dar um exemplo, tá? Eu pego, por exemplo, alguém com glaucoma avançado, usando 3, 4 colírios, com olho seco, com muita irritação, né? Então, é desconfortável, é um olho vermelho constante, o custo mensal de colírio com essa, né? A preocupação de perder a visão, a necessidade de fazer exames com muita frequência. Então, o que esse caso, por exemplo, né? Vou te dar porque eu lembro do caso de hoje. O que eu fiz? Eu indiquei uma cirurgia para tentar que a gente consiga, a pretensão seja tirar esses colírios, né? Porque estão dando muito desconforto. Tentar fazer uma cirurgia que consiga eventualmente substituir o uso de colírios, né? De maior intensidade e simplificar o tratamento clínico, né? Então, às vezes o pessoal acha que cirurgia é uma coisa assim que parece que é o fim, né? E às vezes não, é uma ferramenta ali que ela vai substituir uma série de outras, né? E vai resolver bem e dar um caminho melhor. Que nem divide às vezes a opinião entre os pacientes que vêm para operar porque não querem mais usar o óculos. Sim. E, né, fazer um implante de uma lente intraocular. Então, vai ter opiniões diferentes, mas vai do médico, do oftalmologista que está atendendo, né? Ele vai direcionar e vai dizer o que ele considera melhor, né? As pessoas precisam entender, às vezes, assim, tem o domínio do especialista, tem a experiência e tem a escola que ele pertence. Exato. Então, às vezes eu falo assim, por exemplo, pterígio tem 2 grandes escolas. Uma que faz usa mitomicina, usa quimioterápica, outra que não. A minha não usa. A minha também não. Né? A gente prefere fazer com plástica, né? Vamos lá. Gente que prefere fazer buccal em retina, gente que prefere que não. Né? Os 2 caminhos estão corretos. Correção né? de pitose, pode fazer via anterior, via posterior. Cada um tem uma escola. Isso, né? exato. Então, eu digo assim, o importante é o cirurgião, o que ele consegue com o seu resultado. Exatamente. Né? Então, se é uma técnica, alguns cirurgiões conseguem aplicar melhor uma técnica e ter o resultado excelente. Exatamente. Outros, outra técnica e tem o mesmo resultado, né? Exatamente. Então, aí tá dentro do domínio do cirurgião, né? Mas eu acho que é super importante, primeiro, tem que criar uma relação de confiança, né? Tem que ter um entendimento. E aí, quando a pessoa entendeu, vai escolher, invariavelmente a pessoa escolhe um cirurgião, né? Aí precisa confiar, né? Tem que deixar... Sempre eu digo assim que quando vai para a cirurgia, tem 2 grandes grupos de ação, que é um grupo de criar uma estratégia e outro de executar a estratégia cirurgicamente, né? Então não é do nada que se opera uma pessoa. Primeiro tem um entendimento, uma parte analítica, uma parte de compor uma estratégia de como agir e depois realmente executar, né? Então isso acho que é super importante, mas segunda opinião hoje é algo totalmente natural pra gente, né? Tanto de receber segunda opinião quanto as pessoas levarem segunda opinião para outros lugares, né? Com certeza. E num primeiro momento o paciente não fala, depois ele... Muitas vezes. Ele expressa, que eu vim pedir uma segunda opinião, eu tava em dúvida, eu queria confirmar isso. Às vezes a gente começa uma conversa e começa a avançar um pouquinho, daí a pessoa diz, então, vou te contar uma história, né? Aí ela puxa lá do bolso um monte de folha, assim. E aí, então, eu já vi aqui como tal... Daí, não tem problema nenhum. Não tem problema. O colega viu direitinho, tá aqui, tá certo, é isso aí mesmo e tal, né? Concordo com ele. Exato, então tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas às vezes a pessoa, ela quer saber, assim, tipo um duplo cego, ela quer saber se realmente tu vai falar aquilo ou não, né? Né? Pra confirmar a hipótese dela e tal. Mas faz parte, né? A gente tá muito acostumado também com isso, né? Acho que hoje em dia isso faz parte já de qualquer consultório médico, né? Tem que aprender também a lidar com isso, tem que receber o paciente, tem que entender às vezes a dúvida ou insegurança dele, né? Então ele é um procedimento que envolve riscos, por exemplo. Tu tem que entender também a dúvida dele, a insegurança, e não é errado ele procurar uma
Não tá ofendendo ninguém. Exato. Né? Vamos para outra. Vamos. Tem uma listinha aqui, né, de coisas, né, que geram constrangimento. O pessoal pergunta assim, ó, o que vocês acham, por exemplo, de vitaminas e remédios que se vende ou pela internet, ou em farmácia, ou alguém que vende para melhorar a visão? O que? Pra quê? Né? É como eu já falei, vitaminas para catarata, ou que eu já vi também nesse sentido. Existe a indicação de uso de vitaminas, mas para doenças específicas e pacientes específicos. Então, ela não pode ser generalizada. Assim, a venda, tu vai consumir isso, tu não vai ter catarata, não vai ter problema algum problema de retina. Então, para quê? Qual a indicação? Isso tudo tem que ser avaliado. De novo, individual. Perfeito, eu acho que o que acontece assim, tem muitos suplementos que fazem muito sentido, a gente sabe disso, né? Sim. Eu acho que de uns anos para cá se aceita muito mais, por exemplo, fitoquímicos, né? Eu lembro que a minha época de começar isso era um tabu, assim, falar em fitoquímico e médico era, nossa, isso não... Depois a gente começou a ver algumas coisas, inclusive vou te dar um exemplo, assim, tá? Que um dia eu tô falando com a nossa anestesista e ela muito atenta, ela falou assim, olha... Mas faz tempo, tá? Vamos só traduzir porque faz tempo, não é agora, né? Dá uma cuidada, porque tem um pessoal usando ginkgo biloba. Né? Muito comum. Quando eu comecei, ginkgo biloba não faz nada. Mas faz sim. Faz né? sim. Faz alteração de coagulação, né? E hoje a gente sabe que é algo que, de certa forma, funciona. Eu não tô dizendo que as pessoas têm que correr para tomar ginkgo biloba. Mas quem usa por alguma indicação médica ou porque tem algum controle e tal... ela altera alguma coisa, né? A gente tem que pelo menos saber que tem ali quando vai fazer algo cirúrgico, né? E assim por diante. Então, tem algumas coisas que fazem sentido. Outras não. Né? Então, às vezes, se cria ali algo, né? O efeito placebo, como a gente diz, né? Para quem não sabe, o efeito placebo placebo é algo que se usa para estudo, né? Tu dá um remédio que ele não tem nenhum princípio ativo para fazer um comparativo de quem recebe o medicamento. E a pessoa acredita que está sendo tratada. Né? Exato. Então tem um efeito psicológico, digamos, do tratamento, que o placebo serve para isso, né? Para fazer um controle. Então, às vezes, a pessoa ela entra num psicológico de efeito placebo comprando aquelas vitaminas para achar que está enxergando melhor e, na verdade, esse benefício não existe, né? Então, acho que isso é importante entender que nem sempre vai fazer sentido. E o uso de vitaminas está muito disseminado, né? Então tem que ter cuidado ao ter essas indicações, né, do uso de vitaminas. Tem que ter, ela tem que ser aplicada de maneira correta, porque senão tu distribui, as pessoas tomam. Isso, saem tomando por conta e, né? Tem repondo o que não precisa. Que tem efeito tóxico, inclusive. Uma hipervitaminose. Tem toxicidade, né? Enfim. Então acho que por aí, né? Mas tudo espinhoso, o assunto todos eles olha, hoje... Tô tentando procurar um aqui. Pra pular. Tá difícil. Vamos lá. Esse é um assunto delicado. Os custos de óculos multifocal. Como é que tu aborda? O paciente traz isso muito. É necessário? Vale a pena? Às vezes tu não indica e chega num local e ele converte e daí depois o paciente às vezes até retorna. Paguei muito mais caro, mas não está atendendo a minha demanda ou não era o que eu pensava. Então vamos lá. Do lado da reclamação, por exemplo, fez um óculos, pagou muito caro e volta no consultório dizendo que não está satisfeito e a pessoa diz assim, olha... Esse óculos que tu me prescreveu que custou tanto não tá funcionando. Na verdade, em nenhum momento da minha prescrição, do meu ato de prescrever, eu falei que ele deveria comprar um óculos caro. Em nenhum momento. Eu só passei as necessidades refratométricas dele, de grau, enfim, né? Dizendo, olha, a composição de grau é essa. Mas em nenhum momento eu entro no terreno comercial. E isso quem vai fazer é o comerciante, né? Exato. Colocando uma marca X, Y, Z. Então, aí tem uma série de questões. Bom, tem diferenças de qualidades de óculos multifocais? Tem diferença, né? Tem diferença, né? Claro que um óculos muito, muito simples, ele vai ter mais limitação. Um óculos com mais recurso, ele vai ter, né? E hoje em dia a gente tem essas opções, né? Tem.
Mas eu acho que aí tem também, assim como o médico, tem o profissional ótico que tem seriedade também. Com certeza. E ele dá respaldo. Se dá algum problema, muitas vezes tem uma garantia de um tempo ali limitado, mas tem, né? Eles podem trocar, eles podem refazer, eles podem ajustar. Então, é um trabalho que é sempre muito, em geral, né? Ele é tranquilo na comunicação entre o médico e quem acaba fazendo óculos. Mas é importante, eu sempre digo isso, que não se tenha constrangimento, já o que a gente está falando. Assim, ó, se acha que não está certo, volta e conversa com o médico. Exato. Porque às vezes acontece o seguinte, a pessoa faz um óculos e às vezes é uma coisinha que faltou ajustar, até uma posição no rosto. E ela já considera que não deu certo, no entendimento dela, ela rotula como não deu certo e já vai num outro profissional que começa nova avaliação e vai em outra ótica de novo. Então aquilo acaba criando um problema ainda maior. Né? Eu tenho um exemplo que era um paciente que ele tocava violino. Então, o óculos para perto dele, entre a distância que ficava, não era compatível. Então, era uma questão de ajuste, que em um primeiro momento não funcionou. Então, a importância dele retornar, entender, e isso pode ser solucionado. Um outro exemplo que eu vou te dar que é comum, por exemplo, a gente implanta uma lente trifocal. Ela tem foco longe, intermediário, perto. Foi projetada para isso, que na grande maioria das pessoas se adapta bem. Mas a gente na prática vai vendo que tem profissões que tem quase um quarto foco, que é a costura. Exato. Né? Que é os trabalhos manuais. Exatamente. Ela diz, olha, doutora, eu enxergo para longe bem, eu vejo um intermediário que é, sei lá, um computador ou uma TV bem, eu leio direitinho, mas se eu for bordar, por exemplo, costurar ou fazer algo, aí esse foco ainda não tem. Profissionais de estética também que trabalham exatamente, com sobrancelha. Exato. Alguns vêm, eu uso lupa. Aí, por exemplo, se vai numa ótica fazer um óculos, que a gente fala, olha, então complementa com um óculos bem simplesinho só para isso. Aí vai lá e o ótico coloca o multifocal. Como ela já tá com uma trifocal no olho, vira uma salada, né? E não funciona bem. Então, por isso que é interessante, quando a gente emite uma receita, tá bem resolvido o que a gente quer estrategicamente. Então é interessante que a ótica tenha um alinhamento com a gente, né? Às vezes a ótica me liga, diz, olha, o que tá acontecendo aqui? O que tu precisa? Por que tu fez também assim? Já aconteceu comigo. Acontece, né? Porque nenhum às vezes problema. Eles querem entender o que a gente tá pensando também, né? Às vezes entra lá um prismático, que eu faço também. Às vezes entra um óculos diferente e eles... Então a melhor coisa que tem é comunicar, né? Entra em contato com o médico, comunica e o pessoal se entende, tudo certo. E todo mundo acaba bem, né? Mas o que não dá, às vezes, é para tentar ou o próprio paciente ou a própria ótica assumir, modificar a estratégia, criar outro plano e aí descarrilha tudo que a gente criou. Né? Então, às vezes o pessoal me liga, olha, posso dar uma mudada aqui ou aqui? Daí eu falo, não, isso aí tudo bem, pode, né? Não tem problema. Mas às vezes, se mudar muito, vai acabar perdendo aquele efeito que a gente ia criar, né? E às vezes parece que eu sinto assim... que se não faz essa comunicação, o que errou, quem errou. Claro. Não às vezes são questões de ajustes. Exatamente. Né? E não é que tu não precisa passar, olha, lá errou. Ou já recebi assim, não, tá errado, volta lá. Exato. Não, tem que entender, né? Tem que entender. O que aconteceu, né? Aqui a gente até beliscou já esse assunto, mas eu acho que é interessante falar de novo, assim, meu óculos está em dia, quer dizer que tá tudo bem com a minha visão. Não. Ou então eu vejo o pessoal colocando na internet, dia de ver a saúde dos olhos, o pessoal experimentando um óculos. E aí? Não concordo. Também não. Não concordo, nem um pouco. Mais uma vez, o óculos entrando como se fosse a solução ou o fim da linha de uma consulta. E não é. Não. É interessante, assim, o óculos é uma parte somente da avaliação oftalmológica, né? Claro que pode, né, tudo finalizar em prescrever um óculos e resolver bem o que precisa, sem dúvida. Talvez a grande maioria pode ser só o óculos. Exatamente. Mas não significa que sempre seja só o óculos. Seja a solução única para tudo. Exato. Então, assim, o fato de usar com óculos em dia não impede que tenha glaucoma, alteração de retina, catarata. Eu tô enxergando bem com óculos, então meu exame tá tudo bem. O enxergar bem também eu questiono muito, entendeu? Porque às vezes, assim, a pessoa tem catarata, é bem comum, assim. Não, doutor, mas eu enxergo bem. Então, o que acontece? Tô enxergando melhor sem óculos até. Exatamente. É porque é uma alteração visual lenta. Então, não é que tá enxergando bem, é que tá adaptado àquela visão, né?
Exato. E a pessoa julga que tá bem, mas as outras pessoas estão enxergando uma qualidade muito melhor que ela, convivendo com ela. Então, muitas vezes, assim, a cirurgia, quando a gente convence, aí a pessoa diz, nossa, não imaginava que eu tava naquele estado ali, eu tava enxergando daquele jeito. Melhorou muito, né? Mas, claro, foi um trabalho de ir lá, fazer uma análise, que eu falei, no analítico. Com certeza. Cria uma estratégia, convence e tal, e opera, né? Então, o benefício a gente vai ver ao final de tudo isso, né? Perfeito. Esse aqui é um assunto que é corriqueiro, né? O glaucoma é uma patologia muito difícil de tratar. O paciente muitas vezes tem dificuldade de ver o resultado do seu tratamento, né? Então, às vezes, tu não consegue... um longo caminho até tu convencer ele entender a importância do tratamento. Muitos pacientes largam o tratamento, né? Param o tratamento de glaucoma. Glaucoma é um desafio imenso, né? Primeiro que o nome glaucoma designa, na verdade, muitas variáveis da doença, né? Já é um problema, né? De entender. E, bom, acho que é um assunto vastíssimo, né? Um assunto gigante. Mas o glaucoma, a gente precisa entender, primeiro, é uma doença de transmissão. É uma doença de transmissão da visão. O glaucoma faz com que o nervo óptico ele tenha uma degeneração gradual, lenta muitas vezes, né? O glaucoma crônico. Então o olho ele pode estar, o globo ocular em si todo saudável, mas eu não tenho um conduto para levar entre o olho e o cérebro a minha visão. É como se eu cortasse um fio ali, né? Como se eu tirasse a qualidade de transmissão. É isso que é glaucoma. Só que isso acontece de uma maneira muitas vezes lenta. E a gente vê as pessoas aderindo de fato a tratamentos que a gente propõe porque teve um familiar que perdeu a visão. Aí elas têm uma atitude bem mais proativa em relação a esse assunto. Exato. Ou estão tratando e não percebem diferença no tratamento. Sim. Ou não tem... Eles referem como não tendo sintomas para tratar, né? Essa degeneração eu costumo dizer assim, olha, que o glaucoma faz no nervo óptico é como a osteoporose faz nos ossos. Boa analogia. É um desgaste lento e que não é perceptível. Então a pessoa tem que ir lá fazer densitometria, fazer medida, tem uma série de métodos lá também que vão ajudar ela a entender se ela está tendo um desgaste da matriz óssea. Assim como a gente tem também análise do nervo óptico. A gente vai usar fotografar a cabeça do nervo fazendo papilografia, fazendo ACT de nervo, né? Campo para ver a função e tal. Então precisa aí criar um método de análise periódico para ver se está mudando ou não. Também eu falo o seguinte, muito interessante entender que a visão ela se comporta em isópteras. Então eu tenho a minha visão de maior discriminação na visão central. Progressivamente eu vou tendo como se fossem fatias de visão do centro para a periferia, onde eu preciso progressivamente ter objetos cada vez maiores para ter sensibilidade visual em cada isóptera dessas, né? Quanto mais periférico, maior o objeto tem que ser. Então, o glaucoma ele começa a afetar lá as isópteras bem periféricas primeiro, para depois ele vir para o centro. Então, não adianta a gente acessar tentando perguntar, como que está a isóptera periférica? Essa pergunta é totalmente impossível da gente fazer para alguém. Ou como que está a visão periférica hoje? Não sei, né? Então, aí entra a campimetria, que é um exame feito para tentar medir isso e ajudar a gente a entender se isso tem, né, se tem alteração ou não. Então, eu acho que essa é uma explicação interessante, né? Sintoma não vale para avaliar glaucoma, principalmente inicial, né? Exato. Então, dor de cabeça não é sintoma para glaucoma, que é bem comum. A gente, a pessoa pensa nisso. Até uma questão bem simples, mas diferenciar que existe a pressão intraocular e a pressão arterial, né? Exatamente, são independentes dentes. Também, né? Exatamente. Então eu acho que assim, parou o tratamento para glaucoma porque eu não via diferença nenhuma, então eu parei lá porque não estava adiantando nada. O colírio me incomodava muito, tem muito efeito adverso. Exato, e pode, né? De fato, né? Às vezes aí quando acontece isso, o ideal, eu sempre falo assim, é muito interessante ter relação de confiança com pelo menos um profissional. O ideal é um profissional que acompanhe e confiar ali e estabelecer uma relação, porque ela é longa, né? Então, não é uma relação fugaz, uma relação muito curta. É um casamento, né? O paciente com glaucoma tem um muito casamento. Tempo acompanhando, né? Muito tempo acompanhando. Hoje também se fala assim, mas como assim suspeita de glaucoma, doutora? Não dá para dizer se é ou se não é logo. Não tem um teste positivo ou negativo. Exato, né?
Então eu sempre explico, olha, então vamos lá, como eu sou da segunda geração de oftalmologista, eu vou te contar a história do meu pai, então. Ele viveu numa época em que não existia o termo suspeita de glaucoma. Era ou não era. E aí o pessoal via que estava errado. Em consenso, depois eles entenderam que as alterações já aconteceram. Quando as alterações aconteceram e fechavam os critérios para o glaucoma como era entendido na época, era diagnosticado doença avançada. Uhum. Então se diagnosticava e, sei lá, meses, um ano ou pouco tempo depois a pessoa perdia a visão. E aí o glaucoma virou um sinônimo quase de perda visual, mas pela metodologia de abordar a doença. E talvez isso também as pessoas se assustam muito quando fala glaucoma, por causa lembram talvez dessa época. E aí hoje os especialistas, né, criaram em consenso a ideia de fazer um termo, rotular como suspeita de glaucoma, que quer dizer o seguinte: eu não consigo confirmar e não vou excluir. É uma pessoa que tem uma característica que pode levar realmente a um glaucoma. Que exige um acompanhamento, né? Mais próximo do que talvez uma pessoa que não tenha nenhuma alteração. Né? Exatamente. Mas eu acho que é bem importante abordar esse assunto para a pessoa entender. Não se deve abandonar tratamento para glaucoma, se deve discutir se está causando algum desconforto, mas trazer para o especialista e conversar e tal, né? Às vezes tem gente que até manda um WhatsApp para a clínica e pergunta, posso parar o tratamento? A gente fala, não, então marca aí para a gente avaliar pra gente conversar. Mas a comunicação é super importante, não tomar sozinho a decisão de parar ou se automedicar ou com certeza. Fazer ajustes por conta, né? Vamos lá. Esse aí é pra ti. Pra mim. Pra ti. Diabetes. Não tratar diabetes. Rodrigo, com que frequência tu tem isso no teu consultório? Como é que tu aborda também um paciente crônico, um paciente que faz múltiplos tratamentos, não consegue às vezes ter o controle, esse diabetes? Como é que é isso no dia a dia? É super difícil, né? Bom, minha visão das coisas é o seguinte, assim, existem coisas que o ser humano ele é absolutamente suscetível, tá? É um modelo mental que o humano ele tá preso nisso, né? Então, se a gente entende a nossa natureza, talvez a gente consiga ter um entendimento e uma condução melhor de algumas doenças. Tudo que é gradual, tudo que é lento, não desperta reação, de maneira geral, tá? Falando em linhas bem gerais. Então, uma doença que gera um impacto rápido, ela vai gerar uma reação rápida de tentar resolver. Então, tô lá vendo meu futebol, daqui a pouco apagou a visão no olho. Esse cara vai me mandar uma mensagem na hora, ou no dia seguinte ele vai ligar pra clínica. Olha, eu preciso de um atendimento porque ontem eu perdi minha visão e tal. A pessoa é desesperada, e ela vai... Se ela não consegue na clínica, ela vai tentar inclusive em outro lugar até. Mas ela vai tentar, né? E aí, obviamente que a gente entende isso, a gente sempre tenta encaixar na medida do possível, né? E aí a gente vai dar um caminho e tal, vai atender tudo mais, beleza. Quando a pessoa tem um diabetes, às vezes ela pode chegar no mesmo nível de perda visual e ela não vai ter esse tipo de reação. Às vezes ela vai chegar lá no consultório dizendo assim, nem sinto tanto, mas é minha esposa que marcou pra mim. Acontece muito, né? Então, eu acho que é isso, aí a grande questão cultural que a gente tem numa doença que não dá, muitas vezes, alteração brusca, né? Ela é muito lenta na alteração que ela vai fazendo. Então, o diabetes, como uma complicação crônica, a gente precisa explicar o seguinte: onde é que chega na oftalmologia? O diabetes faz uma doença crônica de pequenos vasos. Então, aí eu vou englobar circulação especializada no rim, circulação especializada das extremidades, que são os dedos dos pés e das mãos, e o olho, que tem uma circulação especializada para enxergar, né? Então, esses pequenos capilares, eles têm características muito especiais, eles sofrem mais o impacto do diabetes ao longo dos anos. Pode ser por descontrole de fato, que é um dos principais vilões, assim, ou pela própria cronicidade, né? Então, a gente sabe que mesmo tratando, mesmo controlando bem, se for muito longo o tempo de diabetes, pode dar alteração em pequenos vasos. Acho que é bem difícil do paciente entender. Mesmo ele controlando, fazendo... eu fiz sempre tudo certinho, tudo controlei e hoje ainda tô sofrendo com isso. É muito difícil de entender. Então, o que acontece assim? Há uma série de questões que envolvem, então, para seguir isso, dizendo assim, não, meu diabetes eu tenho certeza que é emocional. O meu diabetes eu tenho certeza que era só da família da minha mãe, então, né? E aí começa, né?
O meu diabetes ele só altera como eu como tal alimento. Existe uma série de crenças assim que as pessoas vão construindo, né? Mas é sempre sempre a mesma fórmula, né? Que é deficiência da ação da insulina, né? Ela existe, mas não funciona, ou ela não existe, né? Então, isso vai explicar todos os fenômenos envolvidos no diabetes, né? Que é uma doença de metabolismo, que vai em algum momento lá, ao longo dos anos, atingir os olhos. Bom, atingir o olho, o que tem que fazer? O principal é a disciplina, né? E levar a sério, porque ela realmente vai levar para um quadro de destruição do tecido ocular, né? Então, a gente vai tentando fazer freio dessa doença. Eu sempre falo isso para os pacientes. Tem doença que a gente repara, tem doença que a gente freia, né? O diabetes a gente tenta frear, né? Então, tem que levar a sério porque tem, eventualmente, as injeções intravítreas que tem que fazer, laser que tem que fazer e, às vezes, até mesmo vitrectomia, catarata combinada e tal, tem que fazer. A gente ouve muito dizendo assim, piorou minha visão depois que eu fiz o tal do laser, né? Também são narrativas que a gente vai tendo em torno do diabetes. Mas, obviamente, que ninguém vai fazer um laser para baixar a visão de alguém, né? Com certeza. Na verdade, a visão baixou pela doença. Então, também tem uma pergunta que é interessante. Doutor, mas não é muito arriscado operar? Aí, quando eu falo, olha, existe uma indicação cirúrgica de verdade, do tipo uma vitrectomia ou algo assim, né? Eu falo, olha, tem algum risco, mas é muito mais arriscado que a doença natural está fazendo, do que a própria cirurgia. Né? Eu sempre gosto de comentar com o paciente, tem indicação, a gente está apresentando uma indicação cirúrgica, é porque o benefício dela vai ser maior do que o risco. Exatamente. Né? Então a gente tem que apresentar isso e o paciente tem que entender. Exatamente. Tem riscos? Tem. Procedimento sempre tem riscos, né? Voltando em perspectiva histórica, quando a gente fala de maneira geral em cirurgia é uma ferramenta que surgiu como uma ferramenta de guerra. Sim. Né? Os séculos dos cirurgiões lá e tal, né? Isso aí, né? O que acontece? Cirurgião era fazer sangria, amputar membro num tiroteio, numa guerra, numa briga, né? Antes disso ainda, sempre era em algo. Trauma significava batalha. Exato. Né? Então, a cirurgia ela tem um início, ela tem uma história que passa por uma coisa meio de barbárie, meio de agressividade e tal. Hoje a cirurgia é uma ferramenta completamente diferente. O controle tecnológico da cirurgia é outro, os fármacos são outros, a anestesia é outra, o entendimento diagnóstico prévio, o mapeamento que tu tem, a tomografia antes, tudo é diferente, né? Então, mais interessante é hoje confiar nesses métodos e tentar se antecipar sempre, né? Então, acho que diabetes é um assunto para falar muitos podcasts só sobre diabetes, porque é muito vasto, né? Como glaucoma que a gente falou. Mas eu acho que, assim, tratar o diabetes é fundamental. E tentar procurar um endócrino, tentar procurar alguém que realmente faça um alinhamento, eu acho que é uma mudança de chave que tem que ter na cultura, no entendimento do diabetes. E é uma doença super prevalente, a gente fala muitas vezes de 10, de 12, de 11, de 9% de população inteira. Né? É muita gente, então acho que tem que ser levado a sério sim, né? Sem dúvida. Com certeza. Fiz duas perguntas, mas acho que pode ser na mesma aqui. Não usar colírios corretamente e se é necessário usar colírio à noite, quando a gente prescreve lá, usar colírio de tantas e tantas horas e tal. Tem que usar de noite, Luiz, ou não? Não, pode dormir, não precisa acordar. Pode dormir normal. Pode dormir normal, pinga antes, pinga quando acorda, como, por exemplo, a questão do colírio lubrificante, não precisa acordar de noite para fazer uso do colírio, mesmo os colírios pós-cirúrgicos também não precisa acordar. Perfeito, exatamente a orientação que eu dou. Talvez a única exceção são as úlceras muito graves, né? Com certeza. Que aí a gente pede para usar à noite. Mas assim, isso a gente vai orientar o paciente de maneira muito explícita, assim, né? De maneira geral, quando eu estou prescrevendo, usar de 2 em 2, de 3 em 3, de 8 em 8 horas, de 12 em 12, enfim, significa que à noite não se usa colírio, dorme normal, nunca mexe no sono por causa disso. E é uma pergunta que o paciente tem dúvida e não faz. Ele chega no outro dia e fala,
tive que tá dentro acordar do pra nosso pingar. rol aqui dos constrangimentos em oftalmologia. Exato. E ele fala, tive que acordar de noite, tava bom, tava dormindo bem, às vezes no pós-operatório, aí tu tem que revisar isso com ele, Exatamente. né? Não precisa. Eu costumo escrever na minha receita, lá tem lá no ladinho, quem tem a minha receita lá vai ver. Usar somente durante o dia e tal, né? Tá. Mas interessante. Bom, agora a tua área, mitos sobre plástica. Quais são os mitos aí? Quais são os constrangimentos em relação à cirurgia plástica, os mais comuns, assim? Eu tenho vergonha de perguntar o que é em plástico. Vou fazer minhas perguntas depois também, né? Pode. Eu acho que um constrangimento que eu vejo é muitos... Hoje em dia, as mulheres não têm muito constrangimento em perguntar sobre plástica. Ou sobre cirurgia plástica, sobre cirurgia estética. Elas geralmente chegam... Eu vejo ainda... Por exemplo, alguns homens... Acho que isso tá mudando, mas alguns homens ainda têm. Eles chegam assim... Não, eu queria ver isso, mas... Não é que é por estética, né? Então... esse é um constrangimento que eu vejo bastante, acho interessante, assim, bastante no consultório. Alguns homens ainda têm um constrangimento de falar sobre a cirurgia plástica, sobre a cirurgia estética, sobre procedimentos estéticos. Isso eu vejo no consultório. Tá mudando, mas eu ainda vejo isso um pouco. Homens mais velhos. Como tudo que... Pois é. Eu acho que como tudo que a gente falou aqui, é bem interessante a gente está trazendo esses assuntos justamente para tentar quebrar o constrangimento com essas questões todas, né? Então, tem muita coisa que parece que está subentendida e não está. Não foi bem entendida, ela não foi bem... Conhecimento não foi bem, né? Digamos, ele não teve uma penetração que deveria, ele não teve uma... Porque a gente quer trazer o benefício real com o entendimento, né? O paciente entendendo, a relação médico-paciente sendo bem entendida, ela vai trazer um benefício sempre maior. Então, eu acho que em plástica tem sim, né? Às vezes tem um ectrópio, às vezes tem uma obstrução de canal, por exemplo, um lacrimejamento. Às vezes tem até mesmo uma pálpebra sobrando numa dermatocálise, por exemplo, né? O pessoal tem um pouco de vergonha de abordar, né? Tem. Ou às vezes o paciente tem queixas e diz, não, mas só isso aqui tá bom. E às vezes a gente tem que entender e mostrar para o paciente que o procedimento ou que a gente precisa associar procedimentos para chegar. Isso é um mito que às vezes as pessoas querem tudo muito imediato. Então, às vezes precisa entender, já chegou o paciente com uma foto, eu quero isso, né? Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Né? Então, ou que precisa de associação de procedimentos para tu chegar ao resultado. Né? Então, às vezes não existe... O que eu vejo, às vezes as pessoas querem uma fórmula mágica. Nem sempre isso é possível. Perfeito. Bom, eu acho que plástica vai ter podcast só sobre isso, porque tem muito assunto, né? Assunto. A gente abordou assuntos bem grandes aqui. Assim, diabetes é um compêndio, né? A gente fala muito sobre diabetes. Glaucoma também. Acho que plástica a gente vai... Com certeza trazer um dia só sobre... Vários. Alguns, né? Só sobre plástico. Rapidinho, assim, a gente abordar, dar uma pinçadinha, assim, em Botox. O pessoal se pergunta assim, mas o oftalmo faz Botox? Te dá um calorão quando chega a subir. Com certeza faz, né? Um especialista, alguns não sabem, mas o primeiro uso de Botox estético foi feito por um oftalmologista canadense, né? Então, ela estava fazendo uso da aplicação, conta a história, né? Fazendo a aplicação para blefaroespasmo, tá? Então, para uma doença, para uma patologia, estava sendo feita a aplicação do Botox. E após fazer a aplicação, a paciente disse, tu pode fazer mais aqueles pontinhos que não deixa ruga, né, que tiram as minhas rugas. Então, o oftalmologista foi o primeiro a fazer o uso, né, disso. Defendo o uso da aplicação de Botox por médicos, por pessoas especializadas, né. Mas eu acho muito bacana na história médica porque o botulismo, né, é uma doença, na verdade, que faz paralisia muscular, né. Exato. E é uma toxina que sai é extraída de uma bactéria. De uma bactéria anaeróbia, na verdade, que causa paralisia e isso foi, claro, que é entendido como uma coisa altamente perigosa e tal. E hoje se dominou de tal maneira que se usa essa toxina de uma maneira controlada para um benefício que é uma paralisia muscular
calculada, né? Exato. E aí tem a maestria, digamos, que a gente falava do teu trabalho, que tu tem uma capacidade impressionante de dominar onde é que o Botox paralisa e onde não, para não ter nada inadvertido e tal. E buscar o efeito desejado pelo paciente, né? Tudo dentro de algo saudável. Exato. Né? Exato. A gente tem que buscar isso respeitando os limites, respeitando o tempo de aplicação entre o período, né, entre aplicar uma vez, aplicar a segunda vez. Tudo isso é importante. Constrangimento, assim, eu já vi gente, assim, por exemplo, fez, sei lá, com outro profissional então, que perdeu o controle do Botox e acabou dando algum excesso, alguma coisa. O pessoal te procura às vezes para te dar uma orientação e tal. Sim, né? procura e não tem problema, né? O Botox, apesar do índice de complicação ser baixo, elas podem acontecer, então faz parte de procurar um profissional que possa te auxiliar nesse sentido também. Não tem problema o constrangimento, já aconteceu várias vezes. Outra coisa que gera constrangimento é um termo, mas arrependimento é outro. E eu já passei por isso, assim. A gente mostra, o portfólio de lente intraocular hoje é muito grande. Então tem lente mono, tem lente tórica, tem lente multi, tem lente combinada multitórica, tem lente bifocal, tem lente trifocal, tem lente foco estendido, tem lente com ênfase mais em intermediário, tem lente esférica, né, que tolera mais descentração, tem lente 3 peças, tem lente amarela, tem lente... Portfólio, a gente fica falando aqui... Gigantesco. Né? Esses dias a gente trouxe aqui, deixou as lentes intraoculares aqui em cima da mesa, né? Algumas, né? Algumas, e o pessoal diz, eu já operei tempos atrás, mas não cheguei a pegar a trifocal. Hoje é legal porque, assim, dá pra... Não é reoperar, assim, uma coisa é trocar lente, até dá. Sim. Né? Já fiz isso algumas vezes, sim, tirar uma lente e colocar outra. Mas hoje tem uma coisa bacana, um recurso interessante, que é manter a lente monofocal que está e colocar uma lente a mais. Uma lente tem auxiliar. Lentes auxiliares hoje é que se acoplam à primeira lente, né? E que elas fazem ainda o papel trifocal sem precisar tirar a lente inicial. Então tem recursos aí cada vez mais que a gente pode usar, né? Eu acho que é interessante a gente abordar assim, alguns assuntos como a medicina vai evoluindo e vão surgindo opções ou recursos que algum tempo atrás não existiam, né? E às vezes, naquela época o médico não me falou ou não fez isso. Existem mudanças, né? E a gente vai implementando isso. Existe constrangimento médico também. Exato. Entendeu? Existe. Assim, do tipo, se tem cirurgião que não tem segurança em fazer determinados procedimentos. Não tem experiência com isso. E às vezes ele acaba não indicando porque ele também se constrange em fazer. Ou indicar, ou falar, né? Ou passar. Ou passar para outro colega, né? Tem muito, assim. Eu te confesso que eu tento, sempre que eu posso, eu peguei as lentes intraoculares iniciando, eu fiz a primeira reunião no Rio Grande do Sul de Restore, que foi lá em 2006 ainda. Mas assim, eu consegui acompanhar as lentes de muito tempo, assim, dentro da Alcon, das outras empresas também. E assim, de vez em quando alguns colegas trocam ideia comigo, assim, sei lá, pela experiência, por tudo mais. Eu tento ajudar sempre que eu posso, né? Olha, quem sabe fazer esse plano, pensa assim, assado e tal. Sabe que eu acho a troca, né? Eu falei, eu tô indo, né, visitar uma colega. Eu acho essa troca, ver outras pessoas operando, eu gosto. Eu sempre acho que isso acrescenta. E a troca com colegas eu acho sempre muito construtivo. Porque a gente aprende muito com os casos. Então, às vezes, chega um colega e diz, olha, eu tô com esse caso assim, assim. Já peguei um caso parecido, eu fiz isso. Evoluiu bem, não evoluiu. Quem sabe tu tenta por aqui. Eu acho muito interessante a troca. Eu sempre mantenho contato com os meus colegas. Eu acho muito bom. Cirurgia, técnicas menores, coisas auxiliares. Te poupam um tempo, te dão resultado. Aprendi muita coisa com colegas. Eu faço às vezes o ponto assim, eu faço assim porque... Exato. Eu acho que... Não deve ter constrangimento também. Nenhum. Né? Entre colegas, acho que nenhum constrangimento deve existir. Sem dúvida. Bom, a gente fez, acho que uma conversa de 1 hora e pouco só falando sobre constrangimentos em oftalmologia. E pensando alguns assuntos. Né? E tem, né? Impressionante. Então, Luiz, eu acho que é sempre uma conversa maravilhosa falar da profissão. A gente tem um mundo muito vasto. A oftalmologia, eu costumo dizer que é uma especialidade gigante, né? Se a gente abraça ela de verdade, ela é muito grande, né? Então, acho que tem muito assunto pra gente abrir, né? E trazer o paciente para perto. Exatamente. Comunicar com ele. Recebi comentários de alguns colegas, algumas pessoas querendo participar do nosso podcast. Muito aqui. bem-vindos. Estão convidados, bem-vindos, né?
A gente vai adorar trocar experiência também. Não vou citar nomes aqui ainda, né? Não constranger ninguém. Estamos aguardando, vai ser muito construtivo, com certeza. Exatamente. Bom, acho que encerrando, né? A gente conversou bastante, queria te agradecer. Sempre conversar contigo é muito bacana, porque eu acho que é uma maneira muito diferente de comunicar, né? Amém. É diferente da gente expor isso em anúncio e tal, não funciona desse jeito como a gente conversando aqui. Mas queria te agradecer e dizer que a clínica está sempre à disposição, né? O pessoal tem colocado aí os telefones, o WhatsApp e tal na tela para que entrar em contato se precisar, né? E dizer que o pessoal é bem-vindo, quem quiser participar. Pode mandar dúvidas. Pode sim, sem dúvida. É super interessante isso, não fiquem constrangidos, não tem problema, vai ser anônimo se for esse o caso. Eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer fazer troca de experiência, fazer comunicação com o paciente e tornar isso mais acessível, é muito importante. Bom, obrigado então, agradecer o pessoal da Clube também, Rodrigo Zimmer, obrigado, o estúdio da Clube, né, perfeito como sempre, e te agradecer, Luísa. Também, obrigada. Boa noite a todos, hein? Boa noite.